a Deus. Uau! Como vocês estão? Estão bem? Gente, estou vendo um casal aqui. Veio lá do outro lado do oceano para estar com a gente. Esse casal, eu me lembro, vendo esse casal, que toda história tem que ter um começo. E o começo, muitas vezes, parece ser modesto. E a Bíblia diz que o nosso futuro será de grande prosperidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Comecem. Iniciem. O sonho ele só se torna realidade se você começar. A gente ora, não ora? Amém? Pastora Isa falou que aqui nós somos uma igreja que ora. Mas se a gente não agir, o que adianta? Orar e ação, oração. Amém? Estão comigo? Entenderam? E essa família, desde o primeiro GC que fizemos, na Barra da Tijuca, na Península, no Rio de Janeiro, esse casal está com a gente desde o primeiro. Não é? Lá na criação do universo, eles estavam com a gente. Alberto, Sônia, é o Davi que está no meio? Davi Libório, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês não estivessem com a gente, se a gente não tivesse começado, né? Acho que éramos 6, tinha a vovó Silvia também, não era? Se não tivesse vocês, a gente não ia começar e a gente não ia estar aqui. Entendeu? Comecem, comecem. A gente está aqui 1 ano, a gente começou. Começamos no dia 28 de fevereiro, é isso? A gente começou, o GC. A igreja não começou no dia 1º de junho, ela começou no dia 28 de fevereiro. Esse é o começo. Amém? Glória a Deus. E você sabe que ontem eu estava num piquenique. Quem estava aí nesse piquenique? Cara, eu quero falar uma coisa. Eu saí de lá transbordando, bobo, estava bobo, sabe? Por vários motivos. Para mim foi um dia perfeito. Perfeito. Não teve nenhum defeito. Desde a hora que eu cheguei e até a hora que eu saí. Foi perfeito. E aí eu penso assim, como que pode um segundo piquenique ser melhor que o primeiro? E o primeiro foi muito bom, mas conseguiu ser melhor. Uau! Mas aí eu entendi o propósito. O primeiro, quando aconteceu, ainda não tinha aqui a casa. Foi um dia onde a gente reuniu os G6. E aí eu penso, cara, como que foi bom reunir os G6. Mas presta atenção, ontem não era mais uma reunião de G6, era a igreja. Uau! Cara, e quem ficou ausente, perdeu o presente. Porque o pastor daí está falando para vocês o seguinte, que não foram, foi perfeito. E quem estava lá, se eu tiver errado, se levante e fala, pastor, não é bem assim não. Que se levante agora. Amém? Ou cale-se para sempre. E desfrute. Amém? Mas eu quero começar a palavra de hoje, na verdade, falando o seguinte para vocês. Os milagres não vão acontecer. Os milagres já estão acontecendo. Alguns já até aconteceram. Sabe? Olha para o teu lado e fala assim para o teu irmão, você é um milagre ambulante. Vira para o outro lado e fala a mesma coisa. Você é um milagre ambulante. Agora dá uma virada para trás e fala para o teu irmão que está atrás, cara, você já tem saúde plena. Amém? Glória a Deus, aleluia. Meus amores, hoje nós continuaremos a nossa série, o sexto capítulo, a 6ª parte, e cada vez, eu fui parar de pegar a inspiração do céu 3 horas da manhã de hoje. É muito bom. Esse livro aqui, ao mesmo tempo que eu indico,
Eu falo, toma cuidado que você não consegue parar de ler ele. E você vai abrindo janelas e Deus vai falando contigo e vai e fala e você vai recebendo, vai se enchendo, transbordando. Mas tem que ser assim, porque se eu transbordar, eu vou trazer muita coisa para nós. Amém? E a gente continua essa série, Ágape, o amor de Deus, o amor incondicional, tendo a certeza que é a porta abundante. Eu estava falando com o Marcos ali fora. Quando você tem a convicção, a gente está no 6º capítulo, e eu repito, quando a gente tem a certeza do amor dele por nós, acabou. Está tudo resolvido. A porta se abre e você vai e adentra e é só bênção. É uma vida, não é abundante, é superabundante, porque aonde o pecado abunda, a graça, a maravilhosa graça, superabunda. Uau! Amém? E hoje a gente vai falar sobre Ágape, a fonte de cura. Se você crê no amor de Deus, você já está curado. Você já está curada. Você precisa reunir todas as suas forças e canalizar na fé nesse amor. Você já tem tudo. Você não pode abrir mão da consciência desse amor. Amém? É tudo. É tudo que a gente tem. A gente não precisa de mais nada. Amém? E se você crê nisso comigo, está entusiasmado, você hoje vai viver a sua cura. Você hoje não sai daqui sem a sua cura. Eu não sei o que você precisa, Deus sabe. E você vai ser curado, sarado em nome de Jesus. Se você crê comigo, isso vai acontecer. Se você crê comigo, na verdade, isso já aconteceu. No céu já aconteceu. E aqui na terra está se materializando. Amém? Estão comigo? Vamos orar então, queridos. Feche seus olhos. Querido Jesus, eu quero primeiramente agradecer ao Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, porque eu tenho uma certeza nesse mundo, do amor que o Senhor tem por mim e pelos meus irmãos. O amor que o Senhor tem a todas as criaturas, a todos os seres humanos. E não é um amor que o mundo conhece, é um amor incondicional, é um amor profundo, onde a gente não consegue tocar os nossos pés. É um amor infinito, incontável, imensurável. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu creio que eu e os meus irmãos somos sarados, curados. Nós temos uma saúde plena, do topo da nossa cabeça à planta dos nossos pés. Eu creio, Senhor, eu creio que aqueles que precisam de cura na mente, sairão aqui com a mente de Cristo. Eu creio que aqueles que precisam de saúde no corpo, na sua parte física, sairão aqui voando como águia em nome de Jesus. E eu creio que todos aqueles que ainda não conhecem seu amor, que ainda duvidam do seu amor, sairão aqui alimentados, fortalecidos no Espírito. E aqueles que ainda têm um coração de pedra, sairão daqui com um coração como esses pastores aqui da Nova, chorões, aquele coração inclinado, aquele coração que é teu, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. E se vocês aí em casa, a gente aqui na igreja, acreditamos nisso, uma salva de palmas para Jesus. O Senhor, o autor, consumador da nossa fé. Ele é a fonte de toda a nossa cura, Ele é a fonte de toda a nossa saúde. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aí? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Hoje, não sei, foi Marcelo. Marcelo está aí? Cadê Marcelo? Marcelo está ajeitando as coisas. Marcelo falou, pastor, você está meio agitado hoje. Eu falei, eu estou no 220. Eu botei o dedo na tomada do céu e estou aqui. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão entusiasmados?
Glória a Deus. Tua semana vai ser uma bênção. Amém? Meus amores, já é tempo dos cristãos. Quem é cristão aqui? Amém. Entenderem que muitas doenças, enfermidades, tanto do corpo quanto da alma, têm como fator desencadeante ou de agravamento a falta de andar em amor. Não há outro caminho. Não há outro caminho para a saúde que nós já temos em Cristo. Precisamos andar em amor. O que é andar em amor? É muito simples. Eu já entendi que sou amado e, portanto, por transbordar nesse amor, eu todo dia não paro de amar. Isso é andar em amor. Sabe, eu vou contar daqui a pouquinho um testemunho para vocês de como que eu recebi a minha cura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A cura, de imediato, não é no corpo, não é na alma. Começa no Espírito. O Espírito Santo começa a ministrar o nosso espírito. E o nosso espírito traz à nossa mente a realidade do céu. Que nós somos, que nós temos, na verdade, saúde. Saúde para viver uma vida longa. Uau! Sabe quantas vezes uma pessoa vem aqui na reunião de domingo buscar a bênção da cura e nada acontece? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu. Eu vou te falar a verdade, até eu entender tudo isso e que eu estou transmitindo para vocês, cara, eu fui a muitos cultos e não recebi minha cura. Nada aconteceu, sabe? O que acontece? Não podemos generalizar. Isso eu estou dando aqui, ó, um exemplo do Ricardo. Mas em muitos casos, a origem do problema está na falta de perdão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus tem problema com perdão? Então o problema não é dele. Amém? Pegou essa? Na amargura. Cara, Jesus é doce. Ele é doce. Amém? No ressentimento. Jesus saiu do melhor lugar que poderia existir por nós. E olha que o homem, antes disso, já tinha feito muita coisa. E não tinha ressentimento. Estava tudo zerado. Estava tudo bem. Na preocupação. Jesus, quando veio à terra como homem, ele entregou toda a preocupação dele para o Pai, que esteve no controle 100% do tempo. Esse é o segredo de Jesus. Jesus nunca se deixou abalar e nunca perdeu a certeza do amor do Pai por ele. Amém? Glória a Deus. Então, quanto mais eu entendo o amor, mais eu entrego a minha vida. O que acontece, por exemplo, com a ansiedade? Vai embora. O meu lar já não é mais um lar de preocupação. A minha vida já não é uma vida mais de preocupações. Preocupação é patológico. Amém? Ou em coisas semelhantes, que eu não citei aqui, por exemplo, ira. Eu me iro muito facilmente. Sabe, eu cometo coisas que eu saio do controle. Eu falo coisas que eu não gostaria. Mas é porque você não está andando no amor. Você quer ser curado dessa ira maldita? Ande no amor. Amém? Que possam estar abrigadas no coração daquela pessoa, no nosso coração. A gente tem que se livrar disso e dar mais espaço ao ágape. O nosso coração, ele tem que ser preenchido de ágape. Mais uma vez, eu tenho que falar do Marcos. A gente conversando aqui, o Espírito Santo agindo. Ele falou, Ricardo, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Aí na hora eu lembrei do João. Sabe que João? O apóstolo João, que disse, que resumiu que Deus é amor. Então, se nós somos a imagem e semelhança do Criador, nós somos amor. O amor tem que estar presente no nosso coração. O nosso espírito é ligado ao Espírito de Deus, que é amor. Estão comigo? Os nossos pensamentos estão mergulhados no amor. Gente, na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço do pecado. E venceu a morte, toda a maldição e todo o castigo. Já era. Já era.
Gente, de acordo com o que diz Isaías 53, a porção B do versículo 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele. E pelas suas feridas fomos sarados. Já somos sarados. Só nos somos sarados se a gente não crê. Se a gente tiver dúvida do amor dele por nós. Herança, identidade, propósito. Esse trecho sublinhado da porção B do versículo, no hebraico, significa shalom. Shalom significa paz. Sabe aquela paz que só Jesus pode te dar? Shalom. Ele já te deu. Salvação, libertação, prosperidade, cura. Shalom é cura. Amém? Amados, lembre-se de toda e qualquer bênção que Deus nos concede, incluindo cura, incluindo saúde, Ele faz pela graça. Ele já te deu pela graça. Ele já te deu através de Jesus. É favor imerecido, é substrato do ágape. Se você crê na graça de Deus, você precisa acreditar nesse amor. Não tem sentido eu crer nessa graça, mas titubear, ter dúvidas desse amor por mim e por vocês, esse amor por nós, por essa igreja, por essa comunidade, por essa família da graça. Mas tudo que recebemos pela graça, parece clichê, né? Mas é pela fé em Cristo. Eu vou repetir, o nosso evangelho é da graça e da fé. A gente revela o amor de Jesus através da graça e da fé. Não há outro caminho. Por aí ensinam vários caminhos. O nosso é o único caminho. Graça e fé, o nosso único caminho é Jesus. Não há outro caminho para nós chegarmos ao Pai, para que possamos achegar ao Pai. Amém? Aquela fé que atua pelo amor incondicional, conforme descrito em Gálatas 5, versículo 6. Olha bem, eu deixei aí em caixa alta os 3 elementos importantes dentro da nossa visão. Nessa passagem diz, porque em Cristo Jesus, quem é a pessoa da graça? Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, graça, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Aqui ele está dizendo, o apóstolo Paulo, a lei caducou, nenhuma lei está acima da lei do amor. E ele continua, mas a fé que atua pelo amor. A nossa fé não é em carro. A nossa fé não é na nossa conta. A nossa fé não é em alguém. A nossa fé é em Cristo. Amém? Quantos creem nisso? Glorifique o Senhor. Dê uma salva de palmas para Ele. O nosso foco é Ele. Portanto, todos somos curados pelo ágape. Amém? Queridos irmãos, olha o que a Bíblia nos fala sobre prejuízos emocionais e físicos, de quando presenciamos o quê? A ausência de amor. A ausência no andar de amor, em amor. Amém? Há sintomas de quem não está andando em amor. Quer ver uma coisa? Cara, quando eu não quero ver ninguém, isso é um sintoma de ausência de amor. Quando me dá preguiça e eu não quero ir na igreja, isso é ausência de querer andar em amor. Quando eu deixo de ir num piquenique, eu não tenho motivo formal e deixo de ir num piquenique, isso é ausência de andar em amor. Quando eu, cara, não faço questão de estar no GC, isso é ausência de andar em amor. Quando eu vejo alguém que precisa da minha ajuda e eu prefiro seguir em frente porque eu estou com pressa, isso é ausência de andar em amor. Amém? Quando alguém vem, fala com você, quer te dar um abraço,
te manda uma mensagem e você não está muito preocupado com isso, e isso é ausência de andar em amor. Quando você não sente nada pela saudade das pessoas por você, isso é ausência de andar em amor. Amém? Gente, preste atenção. A gente vem para a igreja para ser abençoado. Estão comigo? A gente vai no GC para ser abençoado. Estão comigo? A gente vai a um piquenique para ser abençoado. Concordam? Mas a gente esquece de uma coisa. E a parte que a gente abençoa? As pessoas querem estar com a gente. Cara, presta atenção. Quando você não está, o corpo enfraquece. Eu sou daqueles que eu não quero ninguém para trás. Não quero ninguém pelo caminho. Só que quando eu voltei de férias, eu entendi. Deus falou claramente comigo, filho, você não se desgaste, porque tem coisas que não tem a ver com você. Tem a ver com escolhas. Mas eu falei, pai, mas é que eu amo tanto essas pessoas, que eu queria elas comigo. Essa é a vontade do pai. Essa é a vontade do pai, que os filhos estejam juntos, unidos, fazendo as coisas, cara, para glorificar o pai. Relacionamento, ó, vertical com ele, mas acima de tudo também o relacionamento horizontal, porque a gente entendeu o amor dele por nós e a gente passa a cumprir o maior mandamento que Jesus deixou, amar o próximo como ele nos amou, como ele nos ama. Eu não posso deixar de falar dele, agapau, de novo. Amém? A Dulce ri. Sabe por que ela ri? Porque lá no batismo ela pegou um pedaço de pau e falou que pastor, o agapau. Mas a Dulce falou isso brincando, porque se tem uma pessoa que transborda amor é essa mulher da graça. A gente ama muito você, Dulce. Amém? E a gente ama o seu jeito. Eu amo o jeito de todo mundo aqui. A graça está nisso. A união de jeitinhos. Está entendendo? Todo mundo é único. Foi pregado aqui no altar agora, no host. Amém? Mas olha só. Olha bem o que a Bíblia fala sobre a ausência de andar em amor. Em Salmo 37:8. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal. Isso não faz bem para você. Em Jó, capítulo 9, versículo 18. Não me permite respirar. Gente, se a gente não conseguir respirar, a gente sobrevive? Até onde eu sei, na fisiologia humana é impossível. Tem que haver troca de gases, sabe? Tem que entrar o oxigênio nos nossos sangues e a gente tem que eliminar o gás carbônico que é tóxico. E aí continua, não me permite respirar porque me enche de amargura. A gente quando está na nice com Jesus e as pessoas, parece que o ar fica até mais leve. Não é? Parece que a gente está ali, aqui na praia de Matozinhos, né? Na praia de Aveiro. E aí quando a gente está pesado, parece que a gente está lá em Machu Picchu, na altitude. Respira e não vem o ar. Porque é tanta amargura, que não permite você desfrutar até do ar. Você já pensou que só de respirar já é um milagre? Já é uma dádiva? Eu lembro tem um narrador que fala assim, ó, respira que é de graça. É de graça, é pela graça. Amém? Querida Malta, a medicina também fala dos sérios problemas que podem afetar a nossa saúde em função do estresse causado pela falta de perdão, pela amargura, pela ira, preocupação e ressentimento. Olha aí, a produção vai colocar a falta de perdão coopera para a obstrução das coronárias e infarto agudo do miocárdio. Tem gente morrendo, tem gente nas emergências hospitalares que estão lá morrendo por falta de perdão. A amargura enfraquece o sistema imunológico. Sabe, eu fico pensando na época do Covid. Por que tiveram tantas pessoas que morreram?
Uns falam que é por falta de vitamina D. Outros falam que é porque não tomou preventivamente medicações. Mas eu creio que a amargura contribuiu. Tanta gente. Eu lembro que no Covid, as pessoas tiveram que ficar mais em casa. Cara, o nível de violência doméstica aumentou. Porque as pessoas saíam para trabalhar e não estavam, na verdade, preparados para desfrutar do amor de Deus lá no seu lar com a sua família. Essa é a grande verdade. Amém? Então a amargura enfraquece o sistema imunológico e favorece cancro, câncer, e infecções virais e bacterianas. Tem gente toda semana está doente. O Fábio fala, pastor, como que pode? Pô, mas toda semana, pô, o cara ou aquela mulher está doente. E a gente fala, vamos orar. Mas a grande verdade é por falta de andar em amor. É por falta de revelação do amor. E a gente continua, a ira pode cooperar para desencadear um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, ou, na sua sigla mais moderna, AVE. É verdade. Não sou eu que falo, são as evidências médicas. Eu não vou botar aqui artigo médico. Mas é verdade. É a ciência chegando junto à fé. O ressentimento pode originar depressão. Te leva para o buraco. E síndrome do pânico. Assim como úlceras pépticas. Começa a abrir buracos no seu estômago e colite, infecções danosas ao seu intestino. Sabe o que eu vou te falar? Cara, quando eu fico triste por algumas coisas que eu vejo, ouço ou participo, cara, eu fico cheio, sabe de quê? Diarreia. Diarreia, meu intestino fica solto. É isso, porque é o emocional atuando no físico. A preocupação exagerada, a preocupação coopera no desenvolvimento da ansiedade. Tu quer estar no controle de tudo, esquecer o que você é filho, e quem está sobre o controle da sua vida é o nosso Pai. O nosso Pai de amor. Quem está no controle de tudo é ágape. É ágape. E todos eles favorecem doenças degenerativas. E aceleram o processo de envelhecimento. Eu acho muito, eu sempre rio, Murilo. Quando eu vejo lá na mídia social, vem assim, está lá o pastor falando da igreja, que é uma bênção, aí você vê o cara velhinho, velhinho, aí está lá embaixo na legenda, que o pastor tem 30 anos. Ué? Hebreus 3,17. Quando a gente, cara, a gente não está ali submisso, obediente, na mesma missão com os nossos líderes, isso é ruim para a gente, é danoso para a gente e traz envelhecimento precoce para todo mundo. Para todo mundo. Se você não é submisso a Cristo Jesus, o seu amor, cara, você vai envelhecer mais cedo. Amém? Estão comigo? Tem gente assustada aí. Mas é verdade. Verdade. Apologética, gente. Estou aqui justificando a fé para aqueles que precisam ver para crer. Meus amores, o meu incentivo e convite para todos aqueles que creem na palavra. Eu estou aqui diante das pessoas que creem na palavra, amém? Amém? E na palavra de Deus. E estão passando por algum tipo de enfermidade. E eu quero dizer, cumpra o seu tratamento médico. Abandonar o tratamento médico, você não entendeu nada. A Nova entende que você precisa ser obediente a uma autoridade levantada por Deus aqui na terra para cuidar de você. O médico é um canal de bênção na tua vida. Amém? Amém? Eu sei que tem médicos e médicos que não aproveitam a oportunidade de ser um canal de bênção na tua vida, mas aí o problema é dele. Mas a grande verdade é que devemos ser obedientes aos médicos. Amém? Segunda coisa, não deixa de tomar sua medicação. Não deixa. Ah, Ricardo, mas eu creio que eu estou curado. Amém.
continua tomando a sua medicação, vai no teu médico, porque o médico vai falar assim, olha, Ricardo, você está curado. Eu acho que é por isso, mas na verdade, eu não sei como que você foi curado. Mas você não precisa tomar mais medicação. Amém. E aí sim você fala, o meu Deus, o amor do meu Deus me curou. E aí sabe quando vai acontecer? Quando você sair por aquela porta. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você deixou ali uma semente no consultório. E o médico, quando precisar, ele vai lembrar. Ele vai regar aquela semente vai germinar. Em algum momento ela vai germinar. E eu quero te dizer, um outro milagre vai acontecer. Você salvou a vida daquele médico. Amém? Glória a Deus. E não deixe de fazer um inventário no seu coração. Isso é individual. Isso é pessoal. Auxiliado por quem? Pelo Espírito Santo. Ora. Tudo que você ouvir, você precisa orar. Tudo que você ouvir, você precisa buscar na palavra. Você precisa consolidar essas informações. Aquilo que eu falo, até ficar firme no teu espírito. A fim de que você encontre e se livre de qualquer lixo tóxico no seu coração. Você não vai ser curado abandonando, não permanecendo. Ao contrário, você vai ser curado quando você se posiciona nesse amor e permanece nesse amor. O grande segredo que eu também aprendi aqui na Nova Igreja Porto é permanecer. Não tem um lado certo, não tem um lado errado, mas tem o posicionamento do permanecer. Amém? Aprenda isso. Aprenda isso. Isso é comportamento de filho. Filho que edifica a casa. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Nós somos bombas sem Cristo. Só Jesus pode desarmar essa bomba. A palavra diz que o homem é mau, mas em Cristo ele é bom. Só Jesus pode desarmar essa bomba. Amém? Lembra da SWAT? A SWAT chega para quê? Para desarmar bombas. Amém? Para resolver problemas. Para transformar o ambiente. É o que Jesus faz nos nossos corações. Afinal, em Êxodo 15, 26, a Bíblia nos garante que o nosso Senhor é aquele que nos cura. É o nosso Jeová Rafá. Vamos ler esse versículo juntos, vamos lá. E Deus disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, o que for ético, o que for moral, o que for bom, derem ouvidos aos seus mandamentos. Qual mandamentos hoje na nova aliança? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, mas acima de tudo, amar o próximo como ele nos amou. Esses são os mandamentos atuais. E guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, aquele que cura vocês, Jeová Rafá. Amém? Hoje você está sendo curado, recebendo saúde do nosso Jeová Rafá. Nesse mesmo texto, o verbo enviar, produção, já pode virar o próximo. Avança só um pouquinho. Vai mais um pouquinho. Aí. Foca no enviar. Olha bem. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei, permiti serem enviadas sobre os egípcios. Por que aqui eu botei entre parênteses? Porque aqui você tem que tomar um cuidado. Esse enviei, ele pode estar no sentido permissivo ou causativo. Vem cá, alguém aqui tem dúvida que Deus é bom? Alguém tem dúvida que o enviou aqui é permissivo? Alguém aqui que ficou gripado, foi Deus que te gripou? O Covid, como muitos
falsos profetas disseram que foi Deus que enviou o Covid. Você crê nisso? Deixa eu te falar uma coisa. A gente surta, Deus não. Tem horas que a gente está bem, tem horas que não. Deus não. Ele está sempre bem e ele sempre é fiel. Ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele cumpre aquilo que está ali na tua herança. E a palavra diz quem nós somos, o que temos e podemos. Gente, nesse mesmo texto, o verbo enviar deve ser interpretado no sentido permissivo, pois a Bíblia tem contexto. O versículo não pode estar desacompanhado do contexto, da história. Se não vira a armadilha de Instagram, que faz corte do que você falou. Amém? O contexto bíblico nos revela que Deus é amor, que Ele é bom em todo o tempo, é o nosso Jeová Rafá, é aquele que nos cura, e não aquele que nos faz enfermar. Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, eu convido vocês, de novo, vamos ler aquele trecho, produção, já tinha deixado aí, vamos ler junto, leiam comigo. Nenhuma enfermidade virá sobre nós, mesmo aqueles que Ele permitiu. E eu quero te dizer, a gente vai entender hoje, se Ele permitiu, por algum motivo, ou seja, por algum motivo, tem algum propósito. E eu vou te falar, é bom. Tudo que vem de Deus é bom. Amém? Ouçam isso, é comum em igrejas religiosas, é a nova. Legalistas, é a nova. E que desconhece como a genuína graça de Deus opera, é a nova? Não. Cada dia que passa, mais a gente conhece como Deus opera, amém? A gente vai conhecer tudo? Não. A gente só vai conhecer tudo no céu. Mas a gente está crescendo cada vez mais no pleno conhecimento da graça, tendo que alguns estão no estágio e outros mais atrás ou mais à frente. Mas a beleza é que cada um dá a mão para o outro e a gente vai avançando juntos, mesmo em estágios diferentes no conhecimento pleno da graça. Amém? Eu vou aprendendo, vocês vão aprendendo, vocês vão crescendo, eu vou crescendo, e todo mundo é abençoado. E continuando, igrejas religiosas, legalistas, que desconhecem a graça, elas dizem que o Senhor, vez por outra, coloca enfermidades em certas pessoas, colocam, para que aprendam a temê-lo e obedecê-lo. Isso é heresia. Deus não precisa disso. Deus já nos deu, já nos revela o amor dele. Mas Deus estaria negando a obra redentora do seu Filho Jesus, se ele fizesse isso. Não ia ter sentido. Se ele nos amaldiçoasse com alguma doença, não teria sentido, por exemplo, pastor Isabela, a gente ceiar juntos. Não teria. Eu cairia na tal da predestinação. Amém? Estão comigo? Se tem predestinação, eu já vou largar logo. Todos nós somos predestinados por causa do amor dele. Se você reconhece o amor dele, você já é predestinado ao céu. Amém? E continuando, e estaria negando a si mesmo. Deus estaria negando a sua identidade de que ele é amor, se ele lançasse em nós alguma doença. Se ele lançasse... Cadê Darcília? Geração nova. A Darcília falou no briefing hoje sobre pedras. O diabo chuta pedras para a gente tropeçar. Cara, o diabo chuta pedras. E Deus nos capacita para fazer o quê? Pegar essas pedras, junta 5 e joga na cabeça do gigante. Joga no gigante, que são os problemas que você tem, que você acha que é grande. Mas aí você lembra que se ele é por nós, quem será contra nós? Existe a sombra do onipotente atrás de você, sobre você.
que você nem consegue enxergar, cara, muito maior do que qualquer desafio. Pega essa pedra e lança na cabeça do teu desafio. Lança na cabeça da tua doença. Lança na cabeça desse diagnóstico maldito que deram para você. Amém? Faz isso. Eu quero compartilhar com vocês um pouco disso na minha vida. Eu me acheguei a Jesus através dessa mulher aqui, Mirella. Mirella topou namorar um cara que não acreditava em Jesus. Ela topou, né? O desafio de um jugo desigual. Mas sabe por que ela topou? Eu vou te dizer por que topou. Nessa época, a Mirella já estava firme em quem ela era. Ela já sabia qual era a herança dela, qual era o propósito. A Mirella já tinha plena convicção do amor de Deus, ágape, por ela. E ela olhou em mim e viu algo que eu não via. Ela viu um potencial. Ela foi Barnabé. Ela olhou para esse cara e falou, pô, esse cara aí é um Saulo. Esse cara é um Saulo. Mas o amor que eu creio, o amor que eu tenho certeza vai transformar ele. E como eu estou transbordando, eu vou aceitar o desafio. E eu tenho certeza também que, direcionada pelo Espírito Santo, ela foi. E ela teve sucesso nessa missão. E eu quero dizer que essa mesma mulher que acreditou em mim, antes de pedir a Mirella em namoro, eu compartilhei com ela o meu diagnóstico genético. Eu falei, Mirella, eu preciso te contar uma coisa, antes de assumir qualquer namoro com propósito com você. E eu contei a história da amiloidose, que é uma moléstia genética. Compartilhei com ela. Porque, como eu falei, por exemplo, para um casal aqui amado, sobre namoro. No namoro, sabe o que a gente busca? Sermos melhores amigos. E no casamento vem o resto. Mas no namoro a gente descobre que a gente vai passar a vida com o melhor amigo ou com a melhor amiga. Amém? É sobre isso. E aí eu falei assim, cara, eu estou amando essa mulher. Eu sei que esse namoro vai dar em casamento, eu sei, porque sei que eu vou casar com ela. E ela vai ser a mãe dos meus filhos, eu criei nisso. Eu tinha essa certeza, sabe? Eu não criei em Jesus ainda, mas eu cria nesse amor. E a Mirella, quando ela soube isso, ela podia sair fora. Ela podia sair fora. Se eu fosse o pai dela, eu ia falar, filha, pô, não continue isso não. Isso vai ser uma dor de cabeça, vai ser difícil para você. Mas ela falou, cara, tamo junto. Bora que eu boro. E ela ficou, ela viu alguma coisa através do Espírito Santo que eu não via e que outros não viam. E foi o início de uma grande história de amor. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu não sou nada sem o Espírito Santo. E eu também pouco sou sem essa mulher. Do lado de um grande homem é uma grande mulher. Do lado, sabe? Amém? Mas hoje eu amo essa mulher, não é porque ela é boa, é porque eu entendi, tenho a mesma certeza que ela tinha lá no começo do amor de Deus por mim. Amém? Então, assim, por mais que eu tivesse com essa mulher maravilhosa, eu ainda tinha algumas dúvidas em relação à minha cura. Eu quero dizer uma coisa, quando a gente ministra cura para os outros, é muito mais fácil em crer na cura para a gente. Agora me explica uma coisa, porque isso aqui é da nossa cabeça. Porque diante de Deus, se o amor dele cura todas as enfermidades, se Jesus deixou todas as enfermidades na cruz, qual é a diferença de você crer na cura do próximo e ministrar a cura na vida dele, e você crer na sua cura e ministrar na tua vida a cura através do ágape? Não tem. Eu estou querendo falar isso para vocês com convicção diante de Deus, porque não há diferença, não há dúvida. E isso é da nossa cabeça que precisa ser lançado fora. Todo medo tem que ser expulso, lançado fora pelo perfeito amor. A palavra de Deus garante isso.
precisamos buscar mais revelação do amor. E aí em 2017, eu caio de paraquedas. Isso numa outra igreja que não era nova. Eu caio de paraquedas numa igreja que tinham 5.000 pessoas naquela noite. E todos estavam ali para ouvir a verdade da graça, ouvir sobre a verdade do amor, serem ministrados, ou terem a convicção que tinha saúde plena. E aí todos estávamos ali junto com um irmão amado, usado por Deus, pastor Randy Clark, que atravessou o oceano para estar no Brasil, no Rio de Janeiro. E todos queriam estar, porque sentiram no coração que naquela noite muitos iam ser curados, libertos. E não foi diferente. Não foi diferente. Eu vi 5.000 pessoas sendo curadas, libertas, eu vi. Eu não precisava ver, mas eu vi. E isso fortaleceu minha fé, porque eu estava participando de uma experiência com Deus. E é bom. A gente tem que estar firme na palavra, mas aqui é uma igreja que busca experiência com Deus. Amém? E eu vi o pastor Randy Clark, eu vi os pastores que estavam com ele, eu vi as pessoas, todas elas acreditando que nós éramos sarados. Eu vi gente que a glória é tão grande, que não conseguia levantar da cadeira. Queria levantar, mas não conseguia. Não conseguia, porque a mão poderosa do Senhor estava ali, cara, fazendo coisas diante do braço forte dele, que nos sustenta. E aí eu vi gente que era surda ouvindo, eu vi gente que não falava falando, eu vi gente que tinha claudicação andando direito, eu vi gente que tinham perturbações na mente, e que, cara, começaram a ter consciência de tudo. Eu vi membros sendo equalizados, eu vi gente que não andava andando, amém, eu vi. Só que aí eu quero te dizer uma coisa, nada aconteceu comigo, nada. Eu fiz assim, um norte, sul, leste, oeste. Aí, e não acontecia nada. Eu sentava na cadeira e orava, e não acontecia nada. E eu falei, pai, e os irmãos estão sendo curados. E aí vinha aquela dúvida, você é menos amado, você não é digno desse amor. Quando você mais precisa desse amor, ele não aparece, ele não atua. Aí eu levanto daquela cadeira e começo a andar de novo, começo a agradecer, que aí me veio a consciência de que a gratidão precede os milagres. E aí com quem eu esbarro? Pastor Randy Clark, naquela confusão. Era aquela confusão em ordem, sabe? Tanta coisa linda acontecendo. E aí ele para, e ele olha para mim, e ele, que fala inglês, mas ele guardou uma frase em português, que é a frase mais importante que eu quero compartilhar com vocês essa manhã. Ele olha para mim, como quem olha para o meu coração e ministra sobre mim, dizendo, o amor vai te curar. E aí vem aquele cara que ainda está em dúvida e fala assim, não, isso foi uma coincidência, foi um acaso. Ele fala isso para todo mundo. E eu fui atrás dele. E ele não falou isso para ninguém. Ele fez outras coisas. Porque o nosso Deus, ele é multiforme, ele te cura como ele quer, aonde ele quiser, quando ele quiser. E eu falo, chega, eu não vou seguir mais esse cara, eu vou continuar orando e tal. E daqui a pouco, dá 5, 10 minutos, volta o pastor Randy Clark, ele para e olha no mais íntimo do meu ser e ele ministra, o amor vai te curar. E eu já falo, opa, calma aí. Não é possível.
E eu começo a fugir desse cara, eu faço o contrário. Eu não sigo ele, eu fujo dele. E quem disse que a gente consegue fugir de Deus? Não dá. E esse amor, ele te pega na curva, como o pastor Randy Clark me pegou pela terceira vez. E na hora me veio a revelação de Jesus, porque só Jesus ia me dizer que me ama 3 vezes, que o amor dele ia me curar. E ele vem e olha para mim com confiança e diz, o amor de Deus vai te curar. E nunca mais eu vi esse pastor na minha vida. E hoje, Malta, hoje faz todo sentido. Desde aquele dia eu já era curado, só que eu não acreditei até vir um mensageiro. Amém? E aí, para completar, no dia seguinte era culto, era domingo. E aí assisto aquele culto, tomando posse da minha cura, declarando que eu sou justiça de Deus, que eu sou curado. E aí quando eu vejo que tem um papel na minha Bíblia, porque na hora que eu estava louvando, adorando no final, alguém colocou aquilo, não foi minha mulher. Tinha uma letra de mulher e não tinha mulher, sabe? E aí eu abro a Bíblia, vejo que tem um papel, e eu abro aquele papel e leio. E tomo posse, porque agora é um Ricardo diferente. E está escrito assim, o amor pelas pessoas difíceis é a chave da sua cura. Sabe qual é o nome disso, pastor Isabela? Agapau. No dia anterior, ágape. E no dia seguinte, agapau. Estão comigo? Essa é a chave da cura de vocês. Essa é a chave da nossa saúde. Amém? E eu tomei posse. Cara, vem a Dulce e chega, olha, Deus me revelou uma palavra para você e eu já sabia que é a palavra que eu já tomei posse há alguns anos. Eu vou ler e vou compartilhar com todo mundo, Dulce. 2 Coríntios 12, versículos 9 e 10. Ele, porém, me disse, quem me disse? Deus. A minha graça é suficiente para você, Ricardo, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, ó Deus, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então que sou forte. Esse é o segredo da minha cura. Eu, Ricardo, sou curado, eu sou sarado, eu sou justiça de Deus. Amém? Gente, pastor Randy Clark, ele foi como Eliú. Eu só estou trazendo gente para vocês que talvez vocês não conheçam ou esqueceram. Pastor Randy Clark foi como um Eliú para mim. Assim como Eliú foi para Jó, o pastor Randy Clark foi para mim, porque todo mundo falava besteira, todo mundo ministrava heresia, todos que se achegavam a mim eram amigos de Jó, mas chegou um cara, um homem de Deus, para me contar a verdade. Amém? A gente precisa valorizar aqueles mensageiros que tiraram a gente das trevas para a graça, para a glória. Quantos aqui lembram de Eliú? Quantos? Levanta a mão aí. É como se fosse o Sônia. Essas pessoas a gente tem que ficar de olho nelas. Sabe por quê? Porque tem várias aqui na igreja que eu fico só observando, só admirando, sabe? Só falo assim, Deus, pô, eu queria ser parecida com ela, porque ela está muito parecida contigo, Jesus. Sabe? No livro de Jó, no capítulo 32, aparece um jovem chamado Eliú, cujo nome, pega essa, Deus é a minha majestade, Deus é o meu louvor. Cara, Eliú é um tipo, uma tipologia, ele é uma sombra que aponta para Jesus. Jesus no Antigo Testamento era uma promessa, mas existiam pessoas que hoje, com uma visão neotestamentária que nós temos, a gente olha para essas pessoas e vê Cristo.
Já no capítulo 33, o seguinte, Deus, pela boca de Eliú, vem dizendo que o ser humano é passível de quê? Foi falado aqui no altar pela pastora Isabela, de passar por sofrimentos, e muitos sofrimentos terríveis, incluindo doenças mortais. Deixa eu te falar uma coisa, meu pai morreu com 40 anos, meu avô menos ainda. Hoje eu comemorei 45 anos com a igreja que eu amo, que estou cheio de saúde. Saúde para dar e vender. Para dar e vender. Eu falo com o Murilo, né, Murilo? Eu não sei se eu vou chegar na Espanha, França, Itália, mas Portugal, cara, eu vou estar com vocês, com certeza. Vou segurar meu neto no colo. Vou estar ali pedindo ajuda para o Iarão para levantar meu neto. Com meu filho. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas com propósito. 120 anos com propósito. Amém? Então, gente, Eliú foi usado por Deus como um profeta. Ele abriu a boca. A gente tem que parar de ficar com medo de abrir a boca, sabe, de trazer. Se você tem uma palavra no coração de cura e saúde, ministra no teu irmão. Amém? Faz como Eliú. Traz uma mensagem de esperança, de salvação, de cura, assim como ele trouxe nos versículos 23 e 26 de Jó 33. Diz assim, havendo, porém, um anjo mensageiro ao lado dele, esse anjo que está ao teu lado, olha para esse anjo que está do seu lado. Se for sua mulher, sua mãe, dá um beijinho, dá um beijinho. 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 Se for teu melhor amigo, dá um abraço. Melhor amigo, dá um abraço. Uau, bom demais, né? Então, assim, havendo um anjo mensageiro ao lado de vocês, um mediador entre mil, que diga ao homem que o que é certo, ele demonstrará compaixão e intercederá. Ele fará alguma coisa a seu favor. Poupe-o de descer a cova. Encontrei resgate para ele. Então a sua carne se renova, voltando a ser como o de criança. E ele se rejuvenesce. E ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus, e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Olha que lindo. É um mensageiro ministrando na nossa vida esperança, salvação e cura. Amém? Deus usa Eliú para nos afirmar que se houver alguém que se apresente como um anjo, que significa mensageiro, aqui na palavra anjo e mensageiro é a mesma coisa, para levar a pessoa que sofre, a nova igreja ela nasceu para levar o amor de Deus para aquele que sofre. Amém? Que seja aquele que está aqui dentro ou aquele que está lá fora. Amém? A boa nova sobre a bondade de Deus, ele é bom a todo tempo, e a todo tempo ele é bom. E o seu grande amor, porque esse amor dura para sempre por nós. Haverá restauração plena e restituição, assim como houve na vida de Jó. E ele continua apresentando a bondade, a justiça e o amor de Deus a Jó por mais, 4 capítulos. A partir do 33, você vai para 34, 35, 36 e 37, e o cara está lá ministrando sobre a nossa vida, sobre a vida de Jó, bondade, justiça e amor de Deus. Tem gente que passa 4 capítulos, só falando sobre morte. Uau! O que sai da tua boca tem poder. Confissão de fé. Só vai sair da tua boca as coisas que trazem vida e vida em abundância para ti e para aquele que você vai ser um mensageiro. Amém? Então comigo? Amém. No final do livro de Jó, acabamos por descobrir qual era o problema de Jó. A Darcília fala com a gente que em Jó 1, no primeiro capítulo do livro, vem as 6 virtudes do homem Jó. E até fala sobre o temor a Deus. As pessoas acham que o mais importante é o quanto a gente ama a Deus.
Jó não entendeu nada. Jó estava na religiosidade. Jó precisou passar por toda essa história para entender no final que a sétima, definitiva e perfeita virtude era sobre o amor dele, o amor de Deus por ele. Amém? Olha o que diz o capítulo 42, de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tu podes. Gente, Deus quer e Deus pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A palavra de Deus não pode ser frustrada, porque Ele é fiel à sua palavra. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia. Sabe qual é o problema da nova? É que você vem para a nova, entende a graça e depois não faz mais sentido outra palavra. Desculpa, esse é o único problema da nova. Coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas maravilhosas demais para nós, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, ó Deus, mas agora os meus olhos te veem, Ágape. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Percebam, Jó, após confessar que não conhecia realmente a Deus, arrepende-se e muda de direção, para de acusar a Deus, reconhece como o seu Senhor e Salvador, aquele que é a fonte de cura. Depois de ouvir e crer em tudo que Eliú disse, o mensageiro, e ele passa a conhecer o ágape de verdade como fonte de cura. E é a partir daí que Deus o abençoa. Mas sabe por que ele abençoa nesse momento? Porque é através da fé. Lembra? A gente acessa a graça pela fé. A gente recebe tudo através da fé. Deixa eu repetir, Deus já fez. Deixa eu repetir, Deus já curou. Deixa eu repetir de novo, Deus te ama, já te amou. O que precisa para acessar tudo que Ele já separou para a gente, Ele já deu, é a fé. Amém? E aí o que acontece com Jó no final? Que se aconteceu com Jó, vai acontecer com você. Os personagens bíblicos são só testemunhos das mesmas coisas que estão acontecendo nessa igreja. Eu estava conversando contigo, Fábio. A gente estava orando com uma mulher que a gente ama muito, respeita muito, admira muito ontem no piquenique, no finalzinho. Marcelo também estava. E a gente falou: cara, o que Deus está fazendo aqui nessa igreja? O filho pede e o pai faz. Eu estou mentindo, Fábio? Para conversar com o irmão teu. Para conversar com a tua irmã. Eu ontem fiquei sabendo de um casal que estava querendo engravidar. Já estava lá com o médico, fazendo exames. E aí, pimba na gorduchinha. A mulher engravidou. Aí liga o médico, a secretária do médico, para avisar, né, sobre a próxima consulta, para mostrar os exames, para começar lá alguns preparatórios para fazer a inseminação. E aí, a esposa, né, a futura mamãe, diz assim para a secretária: olha, então eu não vou poder ir não. Aí a secretária: como assim? É porque eu estou grávida. Amém? Eu não sei se a secretária do médico ficou feliz ou triste, né? Amém? Mas se ela está no ágape, adivinha, ela ficou feliz para chuchu. Amém? Estão comigo? Vocês ficariam felizes? Eu ficaria muito. Amém? Então, assim, a partir desse momento, Jó foi abençoado por Deus, um milagre aconteceu, ele deu a volta por cima e ele recebeu tudo que havia perdido e mais ainda em dobro. Ele foi restituído, conforme as Escrituras falam. Em Jó 42:10, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele chorou pelos seus amigos
e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha antes. Queridos irmãos, vocês estão comigo? Está dando sono? Amém. Eu declaro que você é curado do Morfeu. Amém? Muitos pregadores usam o exemplo de Jó, aí vem a bomba de novo, para dizer que Deus provoca esses eventos de desastres e enfermidades para ensinar lições aos seus filhos. Depois de tudo que a gente ouviu, isso é verdade? Então, assim, quando você for ministrar a história de Jó, ministra ágape. Você vai pegar o livro de Jó e vai ministrar ágape. Você não vai ministrar maldição. Você não vai ministrar sacrifício, esforço. Você vai ministrar ágape. O amor dele por nós. Amém? No livro de Jó, a chave da cura está no início e no fim. Está a chave ali. É aquilo que eu falei das virtudes. A 7ª virtude de Jó vem no final. Olha como começa a história em Jó 1, 12. O seu fragmento A, a sua porção A. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com Jó. O que você quiser. Contudo, o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Você pode tirar o que ele tem, mas você não toca naquilo que ele é. Amém? Estão comigo? Deus nunca vai deixar ninguém tocar na gente. Pode dar medo, mas ele não deixa tocar. Sabe por quê? Porque ele é o nosso pastor e de nada nos faltará. Não deixe. Você tem o favor de Deus. Se for filho, então, você tem o alto favor de Deus. Amém? Não toca. E Deus vai usar isso. Ele vai usar isso. Se Ele permitiu, Ele vai usar isso para abençoar a gente. Amém? Porque Deus é amor. Então entenda uma coisa, o que Jó entendeu nessa história? Que quem causou todo o estrago na vida dele foi Satanás. Satanás. Amém? O Senhor permitiu sem qualquer tipo de cumplicidade com o maligno. Deus não é cúmplice de Satanás e tampouco Satanás faz parte de Deus. Luz e trevas não se juntam. Tá certo? E aí continuo. Que Jó, homem íntegro e reto, que temia Deus, vivesse um testemunho de vitória. Por mais que haja esses males no mundo, você é um testemunho em Cristo de vitória. Lembra? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E aí eu vou dizer uma coisa, pastor Isabela. Por que ele permite, afinal de contas? Eu te respondo, porque nós somos filhos incondicionalmente amados. Os filhos incondicionalmente amados são maduros. São filhos que perseveram. São filhos que, através de uma fé ativa no Senhor, têm a sua fé fortalecida, a sua esperança fortalecida e a sua paciência no tempo perfeito fortalecida. Agora, sabe como são os filhos incondicionalmente mimados? São aqueles que começam a se acostumar em receber, sem em nenhum momento trabalhar a fé. Isso é o que a gente chama de fé passiva. Você recebeu. Deus é ao teu favor. Você não pediu, mas já recebeu. Vem cá. Aonde houve crescimento? Aonde houve maturidade? Agora, Deus não deixa o diabo tocar em você. E quando você permanece, persevera, crê que já aconteceu, mesmo tudo aos seus olhos naturais dizendo o contrário, você materializa aquilo que já era uma realidade no céu e que faz parte da tua herança. Cura é isso. É assim que nós somos saudáveis.
Aí eu pergunto a vocês, e falta alguma coisa para nós sermos curados do topo da nossa cabeça à planta dos pés? Falta alguma coisa para a gente ser sarado na mente, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, no nosso corpo? Falta alguma coisa. Eu acabei de dizer que Ele é o nosso pastor e nada faltará para nós. Jesus nos torna prósperos e plenos. Não nos falta nada e temos tudo. Amém? Essa é a chave da cura. Amém? Estão comigo? E esse desenvolvimento da nossa fé ativa no amor ágape para a glória deles. Deus nos criou para relacionamento e para que possamos participar da glória dele. E no final do livro, como vocês já sabem, ele foi restaurado e restituído. Isso é um sinal que Deus trabalhou na tua vida. Você pode ter perdido algo e ele chega através da tua fé, ele restaura, ele te devolve o que você tinha, mais alguma coisa. Esse processo de Deus, através da fé ativa, pode ter certeza, ele vai te dar tudo o que você tinha, mais alguma coisa. Ou seja, sempre aquilo que a gente não imaginava, nem fazia ideia, porque é sempre muito maior e melhor as coisas de Deus. Amém? Eu queria convidar agora, estamos aqui, a minha amada já até falou que acabou o tempo, mas está na hora de concluir mesmo, né? Então eu queria convidar aquela equipe de louvor. Eu não sei vocês, mas ao nosso lado aqui tem a melhor equipe de louvor. É a melhor, é o melhor. Vamos dar uma salva de palmas? É a melhor. Cara, na verdade, essa malta aqui, ela tá junta, né? Pro que der e vier. Tem dias que a gente come uma carninha moída de segunda, né? Tem dias que a gente come filé mignon, mas vou te dizer, não muda nada. Continua sendo a melhor equipe, continua sendo a melhor igreja, continuamos sendo filhos apaixonados por Deus, pelo Pai. É demais, esse é o nosso segredo. Qual é o segredo? Qualquer um deles amanhã, cara, qual é o segredo desse talento, desse dom, sabe? Desse canal? Todos eles vão ser unânimes. O amor de Deus. É que a gente anda no amor. A gente anda em amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amores, a gente está terminando aqui essa reunião, saindo daqui compreendendo que Deus não é a fonte dos problemas e nem das nossas dores. Amém? Amém. Estão comigo? Mas sim a fonte do amor que cura todas as moléstias. Todas elas. Do corpo, da alma e do espírito. A gente está aqui para alimentar o espírito. E o espírito alimentado, a gente começa a tendenciar por uma metanoia, fruto de arrependimento, transformação de vida. E a gente começa a avaliar tudo que está acontecendo. E a gente vai vendo a carne cada vez menor. E a gente vai vendo o amor cada vez maior. A carne tem limite. O amor de Deus não. E aí a gente vai ficando cheio, transbordando. E quando a gente vai vendo, a gente está rígido, curado, a gente está curando outras pessoas. E eu queria ministrar agora na vida de vocês. Eu queria ministrar uma realidade em Cristo para vocês. E aí chega aquela hora que é individual, é de cada um. Eu queria que vocês repetissem comigo a tua identidade. Amém? A tua identidade em Cristo. Repitam comigo, eu sou justiça de Deus. Amém. Peraí, que não está legal. Abre a sua boca. Deixa eu falar uma coisa, se você não abrir a boca aqui,
você não vai abrir lá fora. Aqui é treino, lá fora é jogo. Vamos juntos abrir a nossa boca. Ricardo, mas eu estou com uma preguiça. Opa! Preguiça é carne, amor é espírito. Amém? A vontade de não falar é carne. Cara, botar tudo para fora é espírito. Abre a tua boca, mulher. Abre a tua boca, homem. Amém. Então vamos declarar o próximo juntos. Eu sou curado. Ó, do topo da minha cabeça à planta dos meus pés. Amém. Vem comigo, vem comigo. Eu tenho saúde plena. Glória a Deus, continua comigo. Eu tenho saúde para viver uma vida longa. Amém. Uou. Abre a tua boca. Abre a tua boca. Confessa a tua fé. Qual é o problema? Você está com vergonha de quê? Está com medo de quê? Essa é a nossa realidade. Abre a tua boca cada vez mais. Se te chamarem de maluco, abre mais a tua boca. Maluco é aquele que não crê. Amém? Ágape é o nosso socorro bem presente. Quando a coisa aperta, quem você chama? Tem pessoas que conhecem Deus no amor. E tem outras que conhecem na dor. Infelizmente, que seja no amor ou que seja na dor, abre a tua boca naquele que você confia. Amém. Combatam o bom combate. Examinem-se. Começa de dentro para fora. Eu vou te dar uma dica. A vida é ruim porque a gente não começa de dentro para fora. Esse é o segredo da tua cura. Sabia que a tua cura, ela começa no teu interior? No teu espírito. Você fica botando culpa, terceirizando problemas. Começa em você. Amém? Quando você estiver curado, com essa saúde em posse, declarando o quanto você é amado, cara, o ambiente muda. Você recebe nas mãos o termostato do céu. Amém? Aquele chefe que é chato, vira o melhor chefe do mundo. Aquela pessoa difícil, passa a ser mais fácil. Amém? Aquele problema que era um leão, vira um gatinho. Aquele gigante, do tamanho de uma montanha, você só consegue ver os pés dele, porque ele está caído, derrubado. E você em cima dele, porque o problema está debaixo dos teus pés, assim como Satanás. E aquela serpente que você pisa na cabeça dela, quando você declara o quanto você é amado. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Caso vocês encontrem algum fator de estresse, vou repetir, como mágoa, ressentimento, ira, falta de perdão e preocupação, invistam cada vez mais em tempo de qualidade com o nosso Pai Celestial. Se você está fraco e precisa de ajuda, procure as pessoas. Não desistem delas, não fuja delas. Procurem-as. Juntos somos mais fortes. Amém? E vou te falar, não, pastor, está tudo bem na minha vida. Ué, volta para compartilhar. Não seja como os 9 leprosos. Volte para contar teu testemunho. A nossa fé é edificada através de testemunhos. Amém? Cara, conta para todo mundo que Deus tem feito. Eu tenho visto isso, as pessoas chegam, pastor, olha o que Deus fez na minha vida. O pastor não é aquele só para trazer problema. O pastor também precisa ouvir vitórias, ver vitórias. A nossa fé é edificada. Isso é igreja. Amém? Isso é o poder de Deus. Então invista em tempo de qualidade com o nosso Pai Celestial. Entregue a raiz da sua dor a Ele. Confie plenamente nele. Renda-se ao seu amor. Hoje é dia de rendição. Pois o ágape nos dará toda a capacitação para qualquer coisa. Para perdoar, para jogar fora toda a mágoa, todo o ressentimento, livrar-se daquela ira que eu falei e desfrutar da paz, da alegria
e de tudo que a gente quer é refrigério. Eu declaro todo dia refrigério na minha casa. Eu declaro todo dia refrigério aqui nessa igreja. Eu declaro todo dia refrigério nessa cidade. Eu declaro lá no Brasil refrigério. Na cidade que eu amo, que é o Rio de Janeiro, eu declaro refrigério todo dia. Refrigério não é ligar o ar-condicionado no calor. Liga o ar, nossa, que refrigério. Não é isso. Mais uma vez, refrigério não tem a ver com o mundo. Tem a ver com a paz que está em você, incircunstancial. Mas eu queria terminar a mensagem do Senhor lendo com vocês o versículo 6 da primeira carta de Pedro, que diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhar aqui, não tem a ver com nenhuma maldade. Humilhar é largar tudo, é se desarmar, é se render. É como na reunião passada, é pegar aquele coração, só aquele coração, entrega para Deus, se humilha, quer ficar de joelhos, quer ficar ali no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Senhor, mas se humilha, procura Ele. Amém? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai, Ele é a fonte da cura, Ele é a fonte da saúde que nós temos. Amém? E olha bem, para que Ele em tempo oportuno, Kairos, tempo perfeito, os exalte, nos exalte. Eu já falei para vocês, essa igreja, ela é reconhecida já pelo amor. E se nós somos reconhecidos pelo amor, é porque nós também somos conhecidos por uma casa, por um lugar de milagres. E somos mesmo. Porque se milagres estão acontecendo aqui, é porque essa igreja tem a confiança, está transbordando no amor. Não no amor fraternal, mas no amor ágape, incondicional. Amém? Vocês estão comigo? Vamos orar? Só que hoje vocês vão levantar e a gente vai fazer pela fé. Pela fé. Tem duas coisas que estão dentro das ferramentas de confissão, de declaração, fundamentos da fé, é a nossa boca e as nossas mãos. Faz assim comigo. Assim. Assim. Faz assim. Através das tuas mãos, as tuas mãos vão simbolizar o teu canal. O teu canal onde você está recebendo tudo através da graça. As tuas mãos rendidas ao Senhor é a tua fé nele. Tua fé. E a tua boca é para declarar o quanto ele é bom. E você só agradece tudo que você está recebendo. Tudo que vai ser ministrado agora na tua vida. Eu vou dizer uma coisa. O Pai sabe. Vocês não vão sair daqui sem a cura de vocês. Amém? Feche esses olhos. Vamos orar. Querido Jesus, eu quero primeiramente agradecer pelo teu amor. Eu quero agradecer, Pai, por esse presente que é Jesus. Eu quero te agradecer pelo teu amor. Jesus, eu quero te agradecer pelo teu eterno, perfeito e único sacrifício. Tetelestai, está consumado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio por nós, o Senhor veio para nos curar, o Senhor veio para nos salvar. Senhor, eu hoje quero, na autoridade do Teu nome, na autoridade do Teu amor, eu quero declarar cura, todo tipo de cura, aqui nessa casa. Eu quero declarar com convicção que todas as doenças físicas estão sendo curadas, saradas nesse momento. Eu quero declarar, começando das células, de cada célula dos nossos corpos, eu quero declarar que todas as nossas células estão saradas. Cada célula, cada mitocôndria, cada núcleo pertence ao Senhor, está alinhado com o teu amor. Senhor, eu quero declarar que todas as células que formam um tecido,
todos os tecidos dos nossos corpos estão sarados, funcionando perfeitamente, assim como vieram de fábrica, assim como o Senhor criou. Eu quero declarar que cada órgão aqui, de cada um de nós, todos os órgãos, estão funcionando em equilíbrio, em sintonia com o céu, com a sua fisiologia perfeita. Amém? Eu quero declarar que assim como os sistemas do nosso corpo estão também funcionando em harmonia, assim como essa igreja, rendida ao Senhor. E eu quero declarar que os nossos corpos são templo do Espírito Santo. Espírito de Deus, os nossos corpos são do Senhor, é a tua habitação. Obrigado, porque nós temos a honra e o privilégio de sermos escolhidos através da nossa decisão de você, o Senhor, habitar em nós. Amém? Nós somos a igreja, cada um de nós é a igreja. E eu vejo aqui, pelo Espírito, cada vez mais, uma igreja alva como a neve. Portugal vê neve só no inverno, mas essa igreja aqui vê neve a todo instante. Eu olho para um, eu olho para outro, eu vejo cada um mais branquinho que o outro. É a noiva. Eu declaro que nós somos a noiva. Eu declaro que o nosso espírito é cheio do Senhor. Eu declaro no Espírito que nós somos a tua noiva e estamos sendo santificados a cada dia. Sabe? Porque as bodas vão chegar para cada um de nós. Amém. E eu quero declarar que nós somos sarados na alma. Nossos pensamentos pertencem ao Senhor. Nossos pensamentos são altos aonde a águia voa. A nossa mente é mente de Cristo. Amém. A nossa mente, ela só traduz todos aqueles pensamentos que estão no nosso coração. A nossa mente é cheia daquilo que o nosso Espírito nos revela, o fruto do teu Espírito. Mas acima de tudo, a nossa mente é cheia de pensamentos de amor. A nossa mente é aquela que comanda a gente para andarmos em amor. A nossa mente pertence a ti. Nenhum diagnóstico, nenhum remédio é mais poderoso do que a tua palavra. Senhor, eu creio em nome de Jesus, que nós cada vez mais seremos apaixonados, cheios de vontade, de sede, de fome na tua palavra. O Senhor é o pão da vida. Nós fluiremos através de tudo isso, dessa cura, dessa saúde, fluindo em águas vivas, rio de águas vivas. Amém? O nosso rio não é o Douro, o nosso rio é Jesus. Amém? Muito obrigado, Senhor. Eu declaro que sou curado, eu declaro que eu tenho a tua saúde, a saúde de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que todos os meus irmãos, Pai, têm direito ao mesmo acesso, à mesma herança. E nós juntos vamos salvar, curar, abençoar ainda mais pessoas. Em nome de Jesus, Pai, e que se faça valer cada vez mais essa relação, essa família abençoada para abençoar, que possamos cada vez mais avançar, que esse ano continue sendo aquilo que tomamos posse, com a cura de hoje, com a saúde que nós temos, um ano, Pai, de avanço, um ano de aprofundamento, Pai, um ano de crescimento, um ano explosivo, Pai, em nome de Jesus. Eu quero declarar mais uma vez que essa semana vai ser cheia do teu amor. Essa semana vai ser ainda melhor que a semana passada. Essa semana vai ser a melhor semana do ano. Mas eu quero dizer também, você
continue sendo cada vez mais usado, que nada possa te parar. Você não tem limite para aproveitar, receber tudo o que Jesus já foi buscar para nós, o reino de Deus aqui na terra. Você pertence, você é príncipe, você é princesa, você faz parte dessa realeza. Não abra mão disso. Em nome de Jesus, repita comigo: eu sou curado, eu sou sarado, o seu amor me alcançou, o seu amor me curou. Não há limites para o teu amor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dá um glória a Deus ao Senhor, uma salva de palmas, entrega teu melhor, canta com louvor, vamos cantar, coloca para fora tudo que está no teu coração. Amém.